Diz assim o texto sagrado: Disse o Senhor Jesus: Ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Verso 16: Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra bastante conhecida, mas nessa noite a gente queremos falar um pouco sobre a importância de se fazer a obra de Deus. Jesus, quando nos salvou, Ele nos deu autoridade, ousadia e poder para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para dizer para as pessoas aí fora que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, batiza pelo Espírito Santo e breve vai voltar para levar a sua igreja para o céu. Então a mesma alegria que nós temos em nosso coração, Jesus Cristo Ele quer que a gente compartilhe com aquele que não conhece. Pois está escrito na palavra do Senhor: como ouvirão se não há quem pregue, e como pregar se ninguém se disponha a ir. Eu quero que nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. A verdade é a palavra de Deus. Mas tem pessoas que faz isso, infelizmente, e ainda diz na sua mente que é filho de Deus, mas para ser filho de Deus tem que se arrepender do seu pecado e aceitar Jesus de verdade como Senhor e Salvador da sua vida, para que se torne filho de Deus. Estão dando para entender? Porque nós sabemos que como criatura podemos entender que fomos criados por Deus, mas para ser filho legítimo, lavado, comprado e redimido pelo sangue de Jesus, tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador. Porque eu faço uma comparativa. O Filho de Deus, eu disse no início, o Filho de Deus não mente, o Filho de Deus não rouba, o Filho de Deus não engana, o Filho de Deus não faz mal, porque Ele é Filho de Deus e Deus é o Pai da verdade e só ensina seu Filho o caminho certo. Amém, aleluia. E tem gente aprendendo diferente, mas nesta noite a palavra de Deus diz que para nós ser filho de Deus, nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador e obedecer a palavra. Mas como é, meus irmãos, que as pessoas vão aceitar se não há quem pregue? Não é verdade? Como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? A Bíblia mostra que os anjos queriam essa missão de pregar o Evangelho na terra, mas o Senhor Jesus disse: não, a missão de pregar na terra eu dou à igreja minha na terra. Então, irmão, Jesus deu a gente a missão de pregar o Evangelho às pessoas. E a gente não pode ficar somente entre quatro paredes, mas tem que sair para fazer a obra de Deus e ganhar alma para Jesus. Porque está escrito na Bíblia que quem ganha a alma, sábio é. Não é verdade? Pregar bonito é bom. Falar bonito é bom. Ter uma boa oratória é bom. Ter uma boa homilética é bom. Ter uma boa posição de eloquência é bom. Mas a Bíblia diz que o melhor é que quem ganha a alma, sábio é. E a recompensa vem de Deus. Porque imaginemos que aqui tem 20 crentes, um exemplo. E se ganhar mais 20, depois se torna 40. Então, meus irmãos, nós como igreja de Cristo, vamos se despertar para fazer a obra de Deus. Vamos entregar folheto, vamos evangelizar, vamos convidar para vir para a igreja. Eu convidei, meu irmão, ele não quer vir. Ore que Deus faz a obra. No tempo certo ele chega, no tempo certo ele vem. Mas faça a obra de Deus, que a recompensa vem do Senhor. Não é verdade? Porque eu tenho estudado dentro da Bíblia
pessoas que tinham prazer de pregar o Evangelho, pessoas que tinham prazer de falar do amor de Deus, e mesmo passando por provação, ele não deixava de fazer a obra do Senhor. E eu conto testemunho, quantas das vezes eu ia lá para o povoado Mata Grande com o irmão Natanael, que é presbítero da igreja, de bicicleta, pregar o Evangelho. De noite vinha, levava a carreira de cachorro no meio das estradas, capaz de ser atropelado, mas nós não parava de pregar de jeito nenhum, porque é a obra de Deus. Aí na mesma semana, voltava de novo, levava a carreira de cachorro, pregava o Evangelho, mas via Jesus salvar, curar e libertar, porque é a obra de Deus. A Jesus, irmão, quer que a gente se desperte para fazer a obra do Senhor. Vamos dar a mão ao nosso pastor e junto com ele vamos evangelizar, vamos entregar folheto, vamos fazer culto ao ar livre, vamos falar de Jesus. Quem aceitar, amém. Quem não aceitar, mas ore, que quem faz a obra no coração é Deus. Mas não pare de fazer a obra do Senhor. E entrava, que eu me lembro, nas minhas épocas, quando eu aceitei Jesus, entrava até no meio do sem terra para pregar o Evangelho, quando tinha, né? E eu sei que o sem terra é aquele povo meio bravo, mas Jesus dava estratégia para a gente saber entrar e saber sair. Porque, irmão, para fazer a obra de Deus, tem que ter sabedoria, não é verdade? Para fazer a obra de Deus, minhas irmãs, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento. Se nós não podemos falar sério com muitos crentes que já conhecem a palavra, imagine com quem ainda não conhece. Eu me lembro de uma irmã, que ela andou mais eu, fazendo a obra de Deus. Aí eu disse: Jesus, para que eu trouxe essa irmã? Aí eu preguei o Evangelho para a pessoa que era bem católica. Preguei o Evangelho para a pessoa que era bem católica. Ela aceitou. Mas depois que a irmã fala da palavra, a senhora está falando da religião. E não é a religião que salva. Quem salva é Jesus, que morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás. Se a senhora pregasse a Bíblia como ela é, quem salva é Jesus, não é religião. Religião fica, mas Jesus é que leva o homem para o céu, se obedecer a palavra de Deus. Mas às vezes a gente, muitos aí fora, deixa de falar de Jesus para atacar a religião dos outros. Mas a diferença é essa, que nós temos que falar de Jesus, que é o que salva, liberta, transforma e leva o homem para o céu. Aí eu fui ensinando a irmã, e graças a Deus que a irmã aprendeu. Deixou de falar de religião e começou a falar de Jesus e começou a ganhar alma para o reino de Deus. Então, irmã, ao invés de atacar a religião das pessoas, nós temos que falar de Jesus. Tem que ter sabedoria. Porque, irmão, que eu já fui da igreja desde pequeno, mas muito era assim. Muito adorava a imagem, muito rezava o terço, o rosário, e Jesus libertou. Então, da mesma forma que Jesus libertou, se você tiver sabedoria, Jesus vai libertar aquele que está cego espiritualmente. Mas tem que ter sabedoria. Pronto, meu irmão, falou, ore. Eu já falei, irmão, então ore, que quem vai tirar aquele desejo do coração e fazer a obra é Jesus. Não adianta eu atacar a religião. O que eu tenho que falar é da palavra de Deus e orar para Jesus fazer a obra. Que quem faz a obra é Deus. Não é verdade? Porque eu digo à irmã que eu estudo lei. Não sou advogado, mas eu estudo lei. Se atacar a religião hoje, dá até cadeia e processo. Vai pagar uma de dinheiro. Se não tiver, tá ruim, né? Então tem que ter sabedoria. Porque a Bíblia diz, está na Bíblia, Romanos 13, que as autoridades foram constituídas por Deus. Se hoje a gente quiser atacar a religião, dá processo e vai até para a cadeia. Ao invés de atacar a religião, não é melhor falar do amor de Jesus? Ao invés de atacar a religião, não é melhor falar do amor de Deus, com sabedoria, com entendimento, dizer que Jesus salva, liberta e transforma? É isso que a gente precisa ter, a graça e a sabedoria de Deus, para saber entrar e saber sair. Então que Deus abençoe, que eu tenho certeza que essa palavra, como Deus tocou em meu coração, falou com os irmãos também. Que a gente vamos fazer a obra de Deus, mas com sabedoria,
E lembre disso, que em vez de falar de religião A, de religião B, nós falamos de Jesus com sabedoria.